Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje o tema do nosso vídeo é uma coisa que eu percebo dificuldade em muitas pessoas. Perceba se você não tem essa dificuldade também, que é definir um objetivo de vida. E aí você pode pensar, Simone, para que isso, né? Eu penso que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cuidar dos meus filhos e acabou, problema resolvido. Bem, quando a gente se move na vida por obrigação, né? Eu tenho que trabalhar para ter dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho que cuidar dos filhos. Essas motivações por obrigação tornam a nossa vida muito mais monótona, né? E sem prazer. Então, nos meus atendimentos individuais, eu foco muito a necessidade de você definir um objetivo de vida, aonde você tenha desejo por aquilo, aonde você mentaliza aquilo e busca fazer escolhas na sua vida para que te levem até esse desejo. E isso faz toda a diferença, tá, gente? Pessoas com depressão, eu já atendi algumas, e aí se você conversar com a maioria das pessoas que têm depressão, seja no grau que for, existe um senso comum entre elas. Elas não têm desejo pela vida. Elas não têm um objetivo claro e definido do que elas querem da vida, tá? Então não é uma coisa filosófica. Eu não tô falando aqui de você servir, realizar o seu propósito. Eu estou falando de coisas objetivas, coisas mensuráveis, que você pode ter uma meta na sua vida, dar um prazo e avaliar se você alcançou ou não aquele objetivo. E aí, como eu trabalho, né, com base nos traços de caráter, eu quero trazer para você essa informação do quanto essa informação dos traços de caráter, ela vai ser fundamental na definição do seu objetivo de vida. Então, se você é uma pessoa oral, o seu objetivo de vida precisa englobar certos requisitos para que esse oral possa viver no recurso dele. Quando você não associa o seu objetivo de vida aos seus traços de caráter predominantes, o que pode acontecer é uma frustração. É porque mentalmente, né, você acredita que aquilo é bom para você, né? Você projetou aquilo comparado a alguém que já teve, ou você idealizou desde a infância. Mas se você não se conhece, você muitas vezes idealiza um objetivo na sua vida que não favorece o seu perfil. E às vezes você até consegue, com muito sacrifício, aquilo que você idealizou. Mas aí você chega lá e fala, putz, não era isso, sabe? É como se aquilo não fizesse sentido para mim. Alcancei, mas não me realizei. Então, a partir desse vídeo, gente, olha só, esse vídeo é um suprassumo, sabe, o melhor que eu podia extrair desse assunto, relacionando o objetivo de vida com traços de caráter. Então, o título do nosso vídeo é como definir o seu objetivo de vida a partir dos seus traços de caráter, tá? Então, presta muita atenção, porque isso é fundamental para que você viva no recurso dos seus traços, tá? E se você tá chegando aqui agora, não sabe do que eu tô falando, traços, o que é isso? São traços de caráter, né? São perfis de comportamento, e isso foi um conceito trazido na década de 30 pelo psicanalista austríaco Wilhelm Reich. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo que eu explico os 5 traços. Então, se você ainda não definiu, não identificou qual é o maior traço, assista esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora, mas depois segue lá e assiste esse vídeo que vai ficar na descrição desse aqui. Combinado? Então vamos lá. O esquizoide, né? Eu não vou aqui falar como funciona cada traço, mais uma vez, vai estar aí na descrição do vídeo o link que vai explicar direitinho, mas se você se identifica como esquizoide, presta atenção. O objetivo de vida, e aí serve para todos os traços, tá? Ele engloba, gente, não é uma profissão. Muita gente acaba relacionando objetivo de vida, meta de vida, como uma coisa profissional. Entenda, a sua vida profissional é um aspecto da sua vida, mas o seu objetivo de vida deve ser o seu estilo de vida.
como você deseja viver profissionalmente nos relacionamentos, com as suas relações familiares e amigos, entende? Então, quando eu falo construir um objetivo de vida, eu tô falando para você mentalizar, criar, imaginar, planejar uma vida em todos os aspectos que ela envolve. Pessoal, profissional, amoroso, tá bom? Então, eu vou falar aqui nesse vídeo como direcionar um objetivo de vida no aspecto profissional, no aspecto de relacionamento e no aspecto familiar e entre amigos, digamos assim, para cada traço de caráter, certo? Então vamos começar, sem mais delongas. O traço esquizoide. Qual seria uma meta profissional ideal para ele? Ele precisa pensar em algo que traga para ele liberdade, onde ele tem o potencial de criação. Ele precisa ter o seu espaço preservado. Então, se ele cria uma meta, tipo assim, eu vou ser funcionário público, uma pessoa que é muito esquizoide, isso não funciona bem, porque você não tem essa liberdade para criar, para mexer nos seus projetos, porque o esquizoide, ele é bom nisso, em ideias, em projetos, em soluções, em respostas. Então, ele precisa de espaço, liberdade e privacidade para criar, tá? Então, inclua esses requisitos no seu objetivo profissional. E é importante também você buscar um ambiente que valorize ser diferente. Porque o esquizoide, não adianta a gente ficar discutindo, né? O que é normal? Ele foge do padrão. Eu não estou dizendo que ele é anormal, que ele é estranho, mas ele não segue a boiada, digamos assim. Ele não segue um padrão. Se a maioria está fazendo X, ele está fazendo Y. Então, ele precisa buscar um ambiente, criar esse ambiente que valorize esse jeito de ser, aonde ele vai ser diferente da maioria. E é isso que traz esse diferencial para ele. Por ser diferente, ele cria coisas inovadoras. Ele tem soluções que a maioria não tem. Ele pensa de forma que a maioria não pensa. Então, no profissional, se atente a esses requisitos. Agora, no relacionamento. Um relacionamento ideal para uma pessoa esquizoide é aquele que a pessoa entenda que você tem um pouquinho de emoção para demonstrar. E isso não quer dizer que você não se importe com o outro, mas a sua demonstração de amor não é através de afeto e carinho, é através da sua confiança. E se você já tem um relacionamento, é importante você comunicar isso para a pessoa, é você dizer, olha, eu entendi que depois, sei lá, de 40 anos, eu sou um esquizoide. E apesar de eu ter prometido 20 anos da minha vida que eu ia ser diferente com você, que eu ia ser mais carinhoso com você, eu entendi que isso não é do meu perfil. Eu nunca vou ser uma pessoa carinhosa se eu sou muito esquizoide. Eu quero dizer para você que a minha forma de demonstrar amor é quando eu confio os meus planos, os meus projetos, as minhas ideias para você e eu não compartilho com mais ninguém. Entende? Então, o teu relacionamento, para ser saudável, pensando em um esquizoide, tá? Ele precisa ter esse respeito. É claro, relacionamento é uma via de mão dupla, né? Você precisa ceder, o outro precisa ceder. Então, imagina que você se relaciona com uma pessoa oral e a gente vai ver qual é a necessidade do relacionamento do oral, que precisa um pouco mais de atenção. Mas por você, meia hora de conversa já tá mais do que suficiente. Mas você também tem que fazer a sua parte. Bem, então eu entendo que eu preciso ceder um pouco mais. Vamos dizer aí que eu vou ficar ali conversando 1 hora. E aí depois eu vou ler meu livro, eu vou fazer o que eu quiser fazer sozinho. É importante essa comunicação e esse respeito. Eu dou o que o outro precisa, mas também sem romper o meu perfil. Não é romper, mas é sem machucar, sem ferir o seu perfil, tá? Então, como o relacionamento é uma base de troca também, é claro que você vai fazer um pouquinho além do que você faria, mas você tem que entender que o relacionamento ideal para você é aquele que entende até onde você pode ir na demonstração do amor, do carinho, te respeita também, porque você não é uma pessoa muito vaidosa, que se preocupa com as aparências, né? Então, aquela pessoa que vai exigir que você esteja sempre assim, sabe, na beca,
isso vai ferir o teu perfil. Isso não é você, isso não é o seu natural, tá? Não é de se esperar de um esquizoide essa preocupação com a estética. Então, o melhor relacionamento é esse, tá? Que respeite a sua privacidade, lembrando que você também tem que fazer a sua parte, né, da mão dupla, e que também não espere, não exija de você muito carinho, mas entenda que a sua demonstração de amor vem de uma outra forma. Vem como apoio, vem como confiança, tá? E aí vocês precisam expor o que é importante para você, o que é importante para o outro e um tentar oferecer, tá? Relação geral, familiares, amigos. É importante você ter como objetivo na sua vida relacionamentos que não te critiquem por ser diferente. Por exemplo, meu filho de 14 anos, ele usa boina. Aquela boina lá que os senhores de 80 anos na praça jogam dominó. Desde os 13 anos ele usa essa boina. E eu não tenho que ficar criticando, que coisa horrível. Eu até faço umas brincadeiras com ele, porque ele mesmo faz piada com o gosto inusitado dele. Mas eu respeito e até estimulo, até mostro, olha, tem outros modelos, outras cores, vê o que você se interessa. Então, esse ambiente familiar e entre amigos, que respeite o seu jeito diferente de ser. O esquizoide, ele não gosta de ser tocado. Então, aquela família que fica o tempo todo ali grudado, dando beijo, exigindo que você vá lá, abrace o fulano, o beltrano, isso também tá ali ferindo o teu perfil, não tá respeitando o seu jeito natural de ser. Tá querendo impor uma armadura que não cabe em você, tá? Então, a gente falou desses 3 aspectos. Oral. Qual é a meta de vida profissional ideal para o oral? Ele precisa ter em mente que um ambiente profissional precisa ter pessoas. E aí, praticamente, vai ser tudo ao contrário do esquizoide. Ele precisa se relacionar. O que o oral é bom? Na comunicação. Então, ele precisa pensar em algo onde ele possa lidar com pessoas, utilizar a sua comunicação e o seu acolhimento. Os orais, de forma geral, eles são muito simpáticos, eles se importam com o outro, eles querem atender a necessidade do outro, eles são bons ouvintes, conselheiros. Então, de que forma toda essa sua característica, essas suas habilidades, podem te favorecer profissionalmente? E no relacionamento? Mais uma vez, é um ambiente, né, de mão dupla, mas o oral, ele precisa muito de atenção, de carinho. Então, se você tá num relacionamento, você precisa que, vamos supor que aquela pessoa é um esquizoide, né? Não fica muito tempo ali disponível para uma troca. Mas exija dele, converse com ele, que o tempo que vocês estiverem interagindo, ele esteja interagindo 100% com você. Não esteja vendo televisão, não esteja no celular, não esteja distraído com outros afazeres. O oral, ele precisa se sentir visto, cuidado, olhado. Então, se você não tem muito tempo, né, sendo esquizoide ou sendo psicopata, aquelas pessoas que não são muito carinhosas, se você não tem muito tempo, nem muita sensibilidade, dê qualidade, entende? Então, o relacionamento como meta de vida para um oral tem que ser uma pessoa que dê tempo de qualidade com ela. Dê atenção, dê carinho, o tempo que for possível para aquele outro perfil. Mas enquanto estiver junto, que esteja entregue 100%, tá? O oral, ele precisa se sentir isso. Naquele momento, aquela pessoa está dedicando o seu tempo a mim, 100%. Eu estou sendo vista, eu estou sendo cuidada, eu estou sendo amada. É muito importante para o oral receber toques, carinhos. Então, se você, como parceiro de um oral, não é muito chegado a essas demonstrações de amor, você pode se esforçar em fazer um pouco mais, mas também comunicar. Olha, eu sei que você gosta muito disso, mas a minha forma de demonstrar carinho é, de repente, fazendo alguma coisa por você, fazendo declarações, não sei. Mas é importante no relacionamento essa comunicação, tá? Olha, eu demonstro amor assim. E o outro, olha, eu gosto de receber amor assim. E aí vocês vão acertando. Mas para o oral é importante tempo de qualidade. Olho no olho, ele se sentir conectado com você, tá? E o ambiente familiar, entre amigos, o oral, ele é muito sensível, né? Ele é chorão. Então, ele precisa estar no ambiente e isso ele precisa, né, planejar a sua meta de vida englobando todos os aspectos, mais uma vez, repetindo, tá? Então, ele precisa estar num ambiente com pessoas que não vão ficar falando o tempo todo, nossa, mas você chora por tudo.
Nossa, mas você faz tempestade em copo d'água. Não, acolha a dor do oral. Se você é amigo ou familiar de uma pessoa assim, fala, olha, eu entendo, deve estar doendo muito para você estar chorando tanto que você está chorando. Chora o que você precisar. Se você quiser, eu faço um cafuné na sua cabeça, eu deixo você deitar no meu colo, mas chora. O oral, ele precisa chorar, ele precisa aliviar aquela dor que ele está sentindo. E não é você que tem que julgar o tamanho da dor dele. Então, o ambiente tem que acolher a dor do oral, não criticando, mas deixando ele se expressar. Porque aquilo é tão intenso para ele, que se você pedir para ele te explicar, ele não vai conseguir explicar. Ele não consegue relacionar as palavras com as sensações que ele está tendo. Então, só dê liberdade para ele se expressar da forma que for emocionalmente. Intensa, chorão, é assim mesmo, tá? E esse ambiente é o mais favorável para o oral. Psicopata. Objetivo de vida profissional do psicopata tem que englobar o quê? O psicopata, se eu for assim, pensar num animal, é um pavão, sabe? É aquele que gosta de aparecer, mas não necessariamente pela sua imagem, mas pelo que ele é capaz de oferecer. O psicopata, ele está muito relacionado ao que ele faz, o valor que ele agrega. Então, ele se sente melhor numa posição de destaque, onde ele possa delegar. Ele é muito bom em questões de liderança. Ele é bom em argumentação, em persuasão, em avaliar uma situação e conseguir gerenciar as pessoas. Em perceber, olha, o fulano é bom naquilo, o ciclano é bom naquilo, e aí ele vai gerenciando as pessoas e a situação para chegar naquela conclusão que ele quer, tá? O psicopata, ele é um excelente negociador. E quando ele está no recurso, muita gente, vem em cima do psicopata falando que são manipuladores, que enganam pessoas. Gente, isso é psicopata na dor, tá? Que se tornam autoritários. Mas o psicopata no recurso, ele usa toda a articulação que é inerente dele, essa persuasão que é muito presente nele, para fazer os dois lados saírem ganhando, tá? Ele não quer ganhar em contrapartida o outro perder, ele quer que os dois ganhem, porque assim essa parceria se efetua, assim ele tem um apoio do outro lado. Então, para o psicopata, o objetivo profissional, ele tem que englobar liderança, reconhecimento, destaque, tem a ver com isso. Com vendas, tá? Ele é muito bom argumentando, persuadindo e, por isso, vendendo também. No relacionamento, o psicopata é uma pessoa com muita dificuldade em confiar. Então, o relacionamento como meta de vida, seja se você já tem, você pode ir moldando para chegar nessa forma, ou se você ainda não tem, você vai buscar algo que funcione dessa forma. É um relacionamento onde o outro lado não vá jogar na sua cara algo que ele fez por você. Ele tem muita dificuldade em confiar. Então, se você já chega com, muitas cobranças em cima, porque aquela vez eu fiz isso por você, ele vai se fechar cada vez mais. Então, tem que ser um relacionamento transparente para que ele possa confiar. E, além disso, se você vai fazer por um psicopata, um relacionamento, faça e deixe claro, olha, eu tô fazendo e eu não espero nada em troca. Essa minha demonstração de amor, vamos supor que você fez um jantar todo carinhoso, você fala, olha, eu fiz porque eu quis, não espero nada de volta. Eu entendo que você é assim, eu entendo que a sua forma de demonstrar é diferente da minha, tá? Se você vier com uma fatura muito grande cobrando um psicopata, ele se fecha, tá? Então, para um relacionamento, o psicopata tem que buscar transparência e essa liberdade no sentido de não se sentir cobrado em ter que fazer o que o outro fez por ele, tá? E nos relacionamentos de forma geral, familiares e amigos. O psicopata muitas vezes é criticado porque é uma pessoa interesseira, tá? Porque você só fez isso porque você estava com interesse naquilo que a pessoa podia oferecer para você. E às vezes até entre irmãos, Você vê dois irmãos ali negociando e aí a mãe fala, deixa de ser interesseiro, você tá pedindo isso pro seu irmão para ele poder, você tá oferecendo isso pro seu irmão só para ele poder te dar aquilo outro. E aí existe uma mania de criticar essas atitudes aonde o interesse é nítido. E isso é extremamente danoso para um psicopata, porque a verdade é que todos nós nos movimentamos por interesse. Só que os psicopatas deixam isso claro. E não tem nada de errado. O errado é você tentar esconder
e agir, né, com má intenção para conseguir aquilo que você quer. Mas quando você deixa claro, olha, eu te dou o meu biscoito se você me emprestar o seu carrinho, qual é o problema? Você está fazendo uma negociação clara, justa, o outro vai aceitar se quiser. Então, esses ambientes que te criticam, porque você é muito interesseiro, porque você está vendo sempre aonde você pode ganhar, isso é extremamente danoso. Esse potencial de articulação vai sendo castrado nesse tipo de ambiente. E um líder, ele é negociador. Então, esse ambiente familiar, ele precisa, se não estimular, que seria o ideal, pelo menos não criticar essa sua capacidade de negociar. Sabe aquela pessoa que, principalmente adolescente, né? Sabe o jeitinho de pedir à mãe, o jeito certo de pedir uma coisa para a mãe para conseguir, e com o pai ele já age diferente, porque com o pai a relação é diferente. Então, isso é o poder articulador de um psicopata, tá? Se você critica isso, você tá castrando uma grande habilidade de um psicopata. E o ambiente favorável para ele, que tem que estar lá como meta de vida, é um ambiente que favoreça essa forma de ser dele, tá? Masoquistas. Os masoquistas, eles como meta de vida, eles gostam de um ambiente organizado. E o trabalho deles é algo metódico, algo, sabe, passo a passo. É assim que eles se sentem seguros. Então, como eu falei lá no início, funcionário público, esse tipo de coisa traz segurança financeira para um masoquista e segurança de processo. Ele é extremamente detalhista, então ele precisa ver e rever as coisas 1000 vezes. Ele não funciona bem sob pressão. Então, no seu objetivo de vida, avalie todos esses requisitos, né? Esse tipo de ambiente, eu trabalho, por exemplo, bolsa de valores, né? Que é pressão, adrenalina, desafio. Gente, isso não funciona para um masoquista. Ele precisa ter atitude rápida e o masoquista precisa ver e rever aquilo que ele fez 1000 vezes para se sentir seguro. Então, você precisa avaliar se aquele ambiente, se aquela atividade te oferece isso. Eu trabalho com consistência, mas não com velocidade. Eu sou planejadora, eu sou detalhista, mas não funciono bem sob pressão, porque eu exijo o máximo de mim e isso demanda tempo, tá? Então, esse ambiente que oferece para ele esse tempo necessário para que ele tenha o seu melhor entregue, aonde ele tenha constância, sabe aquelas coisas repetitivas, tipo assim, contabilidade, sabe? Existe uma regrinha, é só você repetir aquilo em tudo que você faz. Desculpa se eu tô falando coisa errada, mas é mais ou menos assim, né? Porque eu não sou da área. Mas assim, sabe aquilo que é só você aplicar aquela fórmula em tudo aquilo e você vai fazendo de forma igual, repetitiva? Tem aquele filme, né, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Então é isso, aquela coisa de todo dia a mesma coisa, repetindo o mesmo processo. Isso é muito bom para os masoquistas. Traz essa segurança, tá? E no relacionamento, o masoquista é uma pessoa muito forte emocionalmente, mas isso também atrai para ele pessoas que acabam jogando seus lixos emocionais nas costas dele. Então, se você convive com um masoquista, por favor, não faça esse masoquista da sua lixeira emocional, tá? Ele vai guardar aquilo tudo para ele, vai tentar resolver a sua vida como se aquele problema fosse dele. A princípio, isso pode ser muito bom para você, mas está acabando com a vida dele e ele não vai falar nada, vai dizer que tá tudo bem, que ele dá conta. Então, o melhor relacionamento para um masoquista, que tem que estar como meta de vida, né, ali planejado para ele, é um relacionamento leve, aonde ele fornece a proteção. Ele é muito fiel, ele é muito protetor. Então, que esse recurso possa oferecer aos seus relacionamentos essa proteção, essa segurança, mas não use o masoquista como privada emocional. Assim você suga, retira dele todo o potencial que ele tem de prover aquela família, aquele relacionamento, tá? E aí, relacionamentos familiares e entre amigos, né? O masoquista é uma pessoa extremamente reservada, então você não deve exigir dele muita exposição. Sabe aquele amigo que fica, pô, ó o travadão aí, ó o travadão, aquele ali é um túmulo, aquele ali não abre a boca. Isso é desconfortável para o masoquista. Cada vez que você fala isso, é como se um holofote estivesse se acendendo sobre ele e ele estivesse se sentindo exposto. Outra coisa é você não ficar jogando na cara dele os erros. Ele é muito metódico, ele repete, ele confere tudo que ele tem que fazer 1000 vezes na mente dele. E se você ficar jogando na cara
que ele errou, ele vai se culpar demais, porque ele vai pensar, caramba, eu pensei tanto naquilo, como que eu deixei passar aquele furo? Então, foque o seu relacionamento com o masoquista valorizando a sua força, a sua capacidade e incentivando o seu potencial executor e esse potencial também de protetor, tá? Rígidos. Vamos lá para finalizar. Os rígidos, profissionalmente, são um pouco parecidos com o psicopata. Eles gostam de brilho, eles gostam de destaque, tá? A diferença é que o psicopata, o destaque, tem que ser para aquilo que ele fez, sabe? O valor está naquilo que ele fez. O rígido, o valor está naquilo que ele é. Então, está mais relacionado até mesmo à imagem dele. Então, ele precisa estar numa posição de destaque, num cargo de destaque, sabe? Sabe aquela profissão onde aquele rígido é só mais um no meio de todos os outros? Isso não favorece um rígido. Ele precisa, pelo menos, ter uma perspectiva de crescimento. Se ele começa lá de baixo, tudo bem, mas ele precisa avaliar se eu tenho como crescer, eu tenho como me destacar nesse meio. Ele precisa se sentir diferenciado naquele meio pelo potencial em alguma coisa. Ele precisa sentir que ele é muito bom em alguma coisa. Então, ele precisa buscar um ambiente que valorize aquilo que ele faz muito bem, tá? Ele não pode se sentir mais um entre vários outros. E ele é muito perfeccionista, ele funciona sob pressão, ele é bastante ágil. Então, se ele trabalha num ambiente em que ele precisa trabalhar com outras pessoas, ele tem uma tendência a acumular funções, porque ele fica assim, vai demorar demais para fazer, não vai fazer direito, então deixa que eu faço, tá? Então, cuidado, os rígidos, profissionalmente, eles acabam ficando sobrecarregados, porque eles são tão perfeccionistas, eles são tão acelerados que eles não têm paciência para a lerdeza dos outros e eles acabam achando que o outro não tem capacidade de fazer na mesma perfeição que eles têm. Então, isso gera uma sobrecarga, tá? Então, vocês precisam pensar o ambiente que eu tenho destaque, o ambiente que eu tenho liberdade, porque ele se cobra tanto de fazer o melhor, que ele acaba buscando meios e consegue mesmo, mas ele precisa ter essa liberdade de ação, tá? Eu preciso, se eu tiver muita regra para seguir, muita ordem para obedecer, todo o meu potencial de perfeição, de agilidade fica extremamente limitado. E isso deixa ele muito ansioso, muito irritado, tá? Relacionamento. Os rígidos, também parecido com psicopatas, têm dificuldade em confiar. E aí, relacionamentos que são muito chiclete, aquela coisa que um desgruda de outro, onde você tá, com quem você tá, isso traz a insegurança. Por quê? Se tá querendo saber, não confie em mim. Então, sabe aquela história? Se tá desconfiando, é porque também dá motivo para eu desconfiar. E aí vira uma bola de neve. O rígido, num relacionamento, ele precisa sentir que aquele posto, né, é dele. E ele tá seguro naquele posto. Ele precisa saber que ele é o primeiro, a primeira opção daquela outra pessoa. E que essa colocação não está ameaçada, tá? Então tem que ser um relacionamento aberto, sem essas coisas de meu celular tem senha, ela não pode ver o que tem aqui, ele não pode ver o que tem aqui. Então, quanto mais mistériozinhos, mais inseguro o rígido vai se sentir e menos ele se entrega nessa relação. E aí ele reclama, né? Não encontro pessoas, né, para aprofundar a relação, fico só naquela coisa superficial, porque ele não sentiu confiança para se entregar verdadeiramente, né? Relacionamentos de forma geral. O rígido, ele é muito competitivo, tá? Então, ele precisa ter a sensação que ele tá ganhando em algum momento. O rígido na dor, ele quer ganhar de tudo. Até quando tá sofrendo, né? Se você tá com uma dor no joelho, ele vai dizer que a dor no pé dele é maior do que a sua. Mas o rígido no recurso, ele só precisa sentir que ele é bom em alguma coisa e não em tudo, tá? Então, quando você vive num ambiente que fica te recriminando, por quê? Porque você é muito competitivo, ou então porque você gosta de aparecer, de repente você gosta de dançar, você é mais exibida, porque o rígido se preocupa com a estética, gosta de cuidar da sua beleza, esse ambiente também vai castrando. Então, como meta de vida, esses relacionamentos têm que ou incentivar, ou pelo menos não criticar esse modo de ser competitivo e um pouco exibicionista. Certo? Então, o vídeo de hoje foi assim bem corrido para eu poder trazer o máximo de conteúdo para vocês num vídeo só. E agora eu fiz a minha parte e vou pedir que você faça a sua. Não se esqueça, curte esse vídeo, se inscreve no canal para favorecer o meu canal, distribuir mais conteúdos e assim mais pessoas têm acesso a essa informação
também. Então, eu espero que você tenha gostado e deixa aqui nos comentários o seu comentário sobre esse vídeo. O que você achou? Esclareceu? Ajudou você a construir o seu objetivo de vida? Me diz aqui que eu vou ler com o maior prazer, tá bom? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço!